chegamos num momento tão especial de meditar na palavra do Senhor, e eu queria convidar você para o tema proposto para esta noite. E o texto escolhido vem da carta de Paulo à igreja em Éfeso. Efésios capítulo 4, versos 13 e 14, lemos o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Palavra do Senhor, amém. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de meditarmos na Tua Santa Palavra, de poder aprender um pouco mais, de pedir ao Senhor que, de forma muito amável, soberana, me use, Senhor, para que eu possa ministrar ao Teu amado povo a Tua Palavra, aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Usa-nos, ó Deus, para a glória do Teu nome, edificação da Tua igreja, para que saiamos daqui, Senhor, portando no nosso coração esta semente preciosa e que ela possa gerar fruto e fruto com abundância. Para a honra do Teu nome nós pedimos, em Cristo Jesus oramos. Amém e amém. Esta semana eu olhava a foto de dois homens, cuja estatura física realmente saltavam aos olhos. A diferença do tamanho deles, da altura deles, gerou a eles a oportunidade de entrarem para o Guinness, o livro dos recordes, de duas formas completamente opostas. Um considerado o gigante de Illinois, o homem mais alto do mundo. Acho que a gente tem essa imagem aí, eu vou pedir para o Marcão colocar. O norte-americano Robert Pershing Wadlow. Alguém tem ideia da altura desse homem? 2,72, 8 feet e 11 inches. É como se eu tivesse aqui embaixo e ele tivesse essa altura aqui, onde está aqui o topo. Esse gigante de Illinois ostenta o título de o homem mais alto de todos os tempos. E daí, muitas vezes, aquela piada ou aquela forma de interpretar a minha própria condição, porque eu digo, realmente, eu não sou gordo, eu sou apenas baixinho para o meu peso. Se eu tivesse o meu peso com essa altura, eu seria magérrimo. Mas do outro lado, nós encontramos o nepalês Chandra Bahadur Danji, com apenas 54 centímetros de altura. O homem mais baixo no livro dos recordes. Atualmente, depois de ele ter falecido em 2015, o colombiano Edward Nino Hernández tem o título com uma altura de 72 centímetros. E a propósito, eu sei que muitos dos irmãos estão aqui já há algum tempo nos Estados Unidos e já nem se lembram muito da língua portuguesa, ou alguns, como diz o dito popular, dizem, não, meu problema não é o português, o que me derroba mesmo é a matemática. Para estas pessoas que se esqueceram da língua portuguesa, permitam-me apenas lembrá-los que não existe na nossa língua a palavra homão. Esse primeiro não é um homão, é um homenzarrão. E, por favor, não caiam no erro de também chamar um outro de anãozinho, porque ele já é anão. Anãozinho é diminutivo do anão. Não existem essas duas palavras, mas, para além disso, pode ser que você esteja perguntando, pastor, mas e daí? Por que você está falando sobre isso? É a razão pela qual eu apresentei esses dois gigantes dos extremos, ou um muito alto e o outro muito baixo. É porque eu gostaria de convidá-lo nessa noite a refletir sobre não a estatura física de alguém, mas a estatura espiritual. Afinal de contas, é isso que nós encontramos no texto que Paulo escreve aos Efésios. Ele está propondo, diferentemente dessa condição de cada um desses dois homens que apresentamos aqui, onde muito provavelmente é uma condição genética irremediável, não pode ser alterada. Na condição espiritual, Paulo nos diz que devemos nos exercitar
a fim de alcançar a medida da estatura da plenitude de Cristo. E é justamente nesse sentido que eu gostaria de refletir nas 3 condições ou 3 pontos que ele coloca, não diria como pré-requisitos, mas como formas para que a gente alcance essa medida ideal da estatura de Cristo. No versículo que acabamos de ler, ele deixa de forma muito clara 3 aspectos imprescindíveis para que qualquer um possa alcançar essa estatura elevada de Cristo. E sobre esses 3 pontos eu gostaria de refletir com vocês. O primeiro que ele deixa claro nesse versículo é: até que todos cheguemos a quê? Vamos ler aqui comigo? Até que todos cheguemos à unidade da fé. Pastor Abdala, o que é essa unidade da fé? Bom, numa forma muito resumida, eu poderia dizer que essa unidade da fé se refere tanto à concordância doutrinária, aquilo que a gente crê, como também à comunhão espiritual e harmônica entre aqueles que creem em Cristo Jesus. Ou seja, ele fala de uma unidade da fé, ele fala sobre aquilo que pauta a nossa vida cristã, aquilo que nós cremos, a concordância doutrinária. Mas ele se refere também a essa convivência, a comunhão dos crentes, daqueles que creem nesta palavra. E isso é muito interessante, porque eu poderia dizer, como já disse no passado, se tem alguma coisa que eu tenho em comum com você, não é a minha estatura, o meu porte físico, o meu cabelo, a nossa genética, a nossa família. A primeira coisa que eu tenho em comum com você é a nossa desgraça, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas a segunda coisa que eu tenho em comum é a graça de Cristo, que nos alcança independentemente do nosso status, da nossa posição, da nossa formação, da nossa intelectualidade. Ou seja, o que eu tenho em comum com você é exatamente isso. Estávamos perdidos, mas pela graça de Deus nós somos chamados para viver essa unidade na fé. Agora, eu não sei quantos de vocês estiveram aqui no ano passado, no mês de novembro. Nós tivemos a oportunidade de ter um culto com as nossas 3 congregações. Os nossos irmãos latinos em Cristo, tivemos a congregação IPB. Eu não gostaria de ser repetitivo, mas nesse culto em particular, eu abordei exatamente num dos pontos da minha mensagem essa questão da unidade da fé, falando que ela seria melhor entendida se pudéssemos fazer uma comparação com o conceito da música. Há na música um conceito muito interessante, eu acho que eu pedi também ao Marcão para apontar aqui. Dentro de música, há 2 coisas que são muito essenciais, a melodia e a harmonia. Como vocês podem estar vendo aí, a linha de cima é a melodia. Pastor, você vai dar aula de música para a gente hoje? Não, não vou dar aula, mas eu gostaria que você entendesse que melodia é quando eu toco uma notinha atrás da outra. Isso é a linha melódica. Elas são tocadas em sequência. Diferente da melodia, quando eu toco juntas as notas, isso é harmonia, isso é unidade. Uma se toca atrás da outra, melodia. Quando eu toco tudo junto, harmonia. Mas e daí, pastor, o que isso tem a ver com o sermão de hoje? Para eu poder entender melhor a unidade da fé, a primeira coisa que eu gostaria de trazer a vocês hoje é que a unidade da fé e a harmonia nos ensinam um princípio básico da música: aprender a valorizar cada nota. Cada nota tem a sua própria forma de ser, cada nota tem o seu nome. Nós conhecemos a escala musical do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. A partir daí é repetição, mas essas têm o seu próprio nome. Cada uma delas tem a sua própria cor. Cada uma delas tem a sua própria frequência. Um Lá tem uma vibração de 440 Hz. Um Dó tem a vibração de 261 Hz. Mi, 329. Um Sol tem a vibração de 392 Hz. Pastor, o que você quer dizer com isso? Que cada uma é como ela é. A unidade não significa que elas têm que ser uníssonas e serem iguais. A beleza da música, a beleza da unidade do corpo de Cristo é isso. Cada um tem a sua forma de ser, a sua sintonia, mas unidos num único propósito, fazemos parte dessa unidade, dessa grande harmonia. A primeira lição parece ser essa, que cada nota é essencial, assim como cada um de nós é essencial para o corpo de Cristo.
Através dessa forma, o que aprendemos é que a beleza do acorde, da conjunção, dessa linha de baixo aí que é tocada em bloco, é poder conviver uns com os outros, respeitando as nossas diferenças, respeitando a nossa forma de ser, respeitando o fato de que ninguém é a música completa. Eu sou apenas uma nota nessa grande composição de Cristo na terra. Você é uma nota do jeito que Deus te fez. Portanto, unidade da fé não significa uníssono, não significa falta de diversidade. Às vezes a gente acha que ser um em Cristo significa todo mundo marchando do mesmo jeito, pensando da mesma forma. O conceito de unidade, e é por isso que o salmista escreve de forma tão brilhante também, um dos salmos mais belos, 133, ó quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em harmonia, em unidade, que os irmãos aprendam isso. Essa é a primeira lição. Por favor, olhe para quem está ao seu lado. Eu não vou dizer para você chamar ele de alguma nota, mas diga lá assim: olha, eu amo e respeito o seu jeito de você ser. Eu amo o jeito que Deus te constituiu, a nota que você é, a frequência que você é. E é este o primeiro ponto, não é uniformidade, mas simplesmente a união dos diferentes. A unidade em Cristo não nos chama para sermos idênticos, mas para vivermos em harmonia, unindo as nossas diferenças sob o comando do regente que é Cristo. A segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês, que acho que já falei, é que muitas vezes a gente acha que viver em unidade significa viver em consonância. Mais uma vez, eu não quero dar classes de música para ninguém aqui hoje, mas há uma outra coisa que é interessante na música. Existem acordes que são chamados ou conhecidos em música como consonantes. Eles soam bem, agradáveis. Olha só que coisa gostosa, ó. Eles são harmoniosos. Na música chamamos de consonantes. Há congruência, não há uma tensão. Mas não são só esses acordes que existem em música. Além dos consonantes, existem acordes que são chamados dissonantes. E isso não é falta de harmonia. É porque há uma tensão quando essas notas se encontram. Por exemplo, vocês sabiam que na Idade Média havia um intervalo de notas que era proibida? Isso daqui era proibido. Era tão proibido que era chamado de diabolos em música, trítono do diabo. Por quê? Porque isso causava tensão, isso causava mal-estar, ele não era resolvido, ele precisava de um outro acorde, de uma outra composição que pudesse resolver essa tensão, que pudesse aliviar. Não se podia tocar. Mas olha só que interessante. Em 1842, um dos grandes compositores da música clássica, Felix Mendelssohn, respondendo a um pedido de Shakespeare para a sua obra 1001 Noites de Verão, compôs uma das músicas mais brilhantes. E sabe o que ele fez? Utilizou exatamente essas duas notas, esses dois acordes, o consonante, tranquilinho, dó maior, dó, mi, sol, e usou também a dissonância. Sabe qual é a obra que ele compôs? Dó, 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 dó mais mi, dó mais mi mais sol. A música que não podia ser tocada na igreja é a música que mais se toca na igreja até então. O que antes parecia ser o diabolos em música se transformou a marcha nupcial de tantos e tantos casamentos, tocado over and over em nossas igrejas. Pastor, e o que isso tem a ver com a mensagem de hoje? É que assim como devemos aprender que a nossa unidade não significa uníssono, nem uniformidade, porque cada um tem as nossas notas, também devemos aprender que a unidade do corpo de Cristo não significa ausência de tensões. Às vezes os nossos ajuntamentos, às vezes a nossa união pode causar algum tipo de tensão. Eu não deixo de estar em unidade por conta disso. Viver na unidade da fé implica apenas em aceitar e entender que às vezes Deus permite momentos de tensões na nossa vida para nos amadurecer, para nos fortalecer. Portanto, o que é que Paulo está propondo aqui? Que eu e você possamos chegar a essa unidade da fé, possamos entender que somos diferentes, que há tensões, que Deus permite isso, mas assim como na música, o que mais importa
para se concretizar essa unidade da fé, é que todos estejamos dispostos a seguir a partitura. E por que eu digo isso? Porque uma coisa é muito notória em todas as músicas, é porque há uma escrita, há uma forma de seguir. Não significa que cada músico toca aquilo que quer, quando quer. Há uma partitura que deve ser seguida. A partitura é a linguagem escrita da música que orienta cada músico, garantindo que eles toquem de forma harmoniosa aquilo que o compositor escreveu. E nesse sentido, o que eu quero dizer para vocês, queridos irmãos, ainda que a gente seja diferente, ainda que a gente esteja vivendo momentos de tensão, o mais importante para que a gente aprenda a alcançar a unidade da fé é poder viver debaixo desta palavra de Deus, a partitura da fé cristã. Porque só nela que nós encontraremos os valores, aquilo que está escrito, só nela nós poderemos realmente estar pautados pela obra de Deus, o compositor e maestro da orquestra. Se queremos viver e crescer em estatura, é preciso que estejamos todos dispostos a ser uma parte, uma nota, um instrumento nessa grande orquestra celestial, saber e entender o papel de Deus na nossa vida, entender o outro, respeitar cada um e estar disposto a tocar ou a ser tocado no momento que Deus quiser. Afinal de contas, a música é dele, a composição é dele, o regente é ele. Se nós conseguirmos isso, faremos de fato parte dessa harmonia celestial que glorifica o nome dele e que nos permite crescer a cada dia. Amém? Diga assim comigo: eu desejo crescer em unidade da fé, no conhecimento da palavra, no crescimento e edificação pessoal. Olha só o que a palavra de Deus diz acerca dos primeiros irmãos, a igreja primitiva. Em Atos dos Apóstolos, lemos o seguinte: e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa unidade da fé, registrada em Atos 2,42, levou a igreja primitiva a um impacto tão grande que o versículo 47 diz: e o Senhor acrescentava diariamente a esta igreja aqueles que iam sendo salvos. Sabe como devemos viver, irmãos? Em unidade. Devemos viver em unidade na fé. Hoje o pessoal do louvor separou essa música que falava pela fé, pela fé. Nós vivemos de fé em fé, como diz a palavra. Devemos crer na palavra do Senhor, devemos manter essa unidade. Há muitas situações, há muitas pessoas que querem destruir a unidade do corpo de Cristo. É o teu papel, é o meu papel, preservar essa unidade. É o teu papel e o meu papel estarmos dispostos a seguir a partitura conforme Deus escreveu. Amém? A segunda coisa que eu quero compartilhar aqui para vocês, baseado no texto que acabamos de ler, é que o texto não diz apenas até que todos cheguemos à unidade da fé, mas diz também do pleno conhecimento. A segunda parte do texto é clara, é alcançar o pleno conhecimento do Filho de Deus. Pastor, mas o que é esse pleno conhecimento do Filho de Deus? Como é que eu alcanço esse pleno conhecimento? Isso tem uma palavrinha que até saiu ontem no nosso café com Deus. É a origem, a epistemologia dessas palavras. A origem, por exemplo, da gnosis, do conhecimento. Palavra que daí gera uma outra série, uma gama enorme de outras palavras. Agnóstico, a negação da gnosis, do conhecimento. Diagnóstico, através de um conhecimento. Nós temos cognitivo, temos tantas outras palavras que vêm do gnosis. Mas sabe o que Paulo está usando aqui? Nenhuma dessas expressões, nenhum desses termos. Ele usa para falar do pleno conhecimento uma outra palavrinha em grego, epignosis. Um conhecimento que vai além. Epi no grego significa acima ou além, mais profundo, mais intenso. E gnosis. Ele diz até que todos cheguemos à epignosis, a um conhecimento mais profundo, um tipo de conhecimento que não é apenas intelectual. E me parece interessante que o nosso querido irmão Fernando tenha mencionado exatamente essa frase na ministração do louvor. Não é pela razão,
E não significa que nós temos um culto irracional, não é isso. Mas o nosso conhecimento de Deus tem que ser mais pela linha de Pascal. Já falei algumas vezes isso para os irmãos. O filósofo Blaise Pascal usava a frase tão conhecida que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Ele não está falando de romance. Ele está dizendo que é uma terceira via, uma forma muito mais profunda, uma epignose, uma forma de conhecer a Deus que não passa pelo intelecto. E quanto a isso, acredite, até a Igreja Católica, Fides et Ratio, um documento papal, fala que a gente não pode alcançar a Deus pela razão. E por uma razão muito simples. Como pode o limitado conhecer o ilimitado? Como pode o insuficiente conhecer aquele que é suficiente e absoluto? Como posso eu ter uma definição de Deus, conhecer as suas verdades na minha pequenez, na minha insuficiência? De modo que o que Paulo está propondo não é um conhecimento profundo no nosso intelecto, e uma vez mais, não significa que a gente tem que ser irracional. A nossa fé não é nem racional, nem irracional, ela é supra-racional, é epignosis. É um conhecimento profundo que vem através do relacionamento, da convivência, da experiência. É um conhecimento empírico. Pastor, eu ainda não entendi. Deixa eu dar um exemplo bem clássico aqui. Quem aqui já ouviu falar da cidade eterna, Roma, na Itália? Quem aqui não conhece, nunca ouviu falar sobre Roma? Pergunto, quem aqui já ouviu falar sobre o Coliseu? Quem aqui conhece alguma coisa, já viu fotos do Coliseu? Já viram? Muito bem. Mas eu pergunto, se eu fizesse a mesma pergunta para Samir, Samir, você conhece Roma? Acredite, o que vocês conhecem é a gnosis. Se eu perguntar para algumas pessoas que estiveram conosco caminhando e aprendendo, estudando em Roma, passando por lá, andando nas ruas, entrando no Coliseu, sentindo o cheiro, comendo a comida, eles têm epignosis. Não é um conhecimento teórico. Não é aquilo que a imagem ofereceu, aquilo que alguém disse, aquilo que alguém leu sobre a história. É uma vivência diária. E eu digo isso para aqueles que não sabem, porque no passado nós tivemos um caminho de graça que era exatamente em Roma, na Itália, o cristianismo do primeiro século. E o que eu quero dizer com isso é, muitos de nós temos alguns conhecimentos sobre várias coisas, inclusive sobre Deus. Mas essa gnose é um conhecimento teórico. O que Paulo oferece e diz assim, que é imprescindível para nós, não é um conhecimento gnosis apenas, é um conhecimento de com Ele andar, de comer com Deus, de viver com Deus, de experimentar Deus no dia a dia, de provar isso no cotidiano e de ser experiência empírica, dizer assim, eu não conheço de ouvir falar, mas os meus olhos veem o Senhor, eu experimento o Senhor no meu dia a dia, eu falo com Ele, sou ouvido pelo meu Senhor. Eu tenho a relação de pai e filho. Eu sei que eu posso abrir a minha boca e o Senhor me escuta. Eu sei que o Senhor fala e eu quero ouvir a sua voz. É por isso que Paulo escreve em Filipenses capítulo 3, eu desejo conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, e quero participar nos seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. Em alguns minutos eu vou convidar a cada um dos irmãos aqui para se assentar à mesa do Senhor comigo. Sabe o que nós faremos aqui? Teremos uma epignosis, um conhecimento que não é apenas teorético, é a participação do corpo e do sangue de Cristo, é a experiência viva. Epignosis carrega exatamente isso, o conhecimento pleno que só pode ser alcançado por meio de um relacionamento. Por isso, uma vez mais, nesse contexto que Paulo apresenta, dizendo que nós devemos todos chegar ao pleno conhecimento, o que ele está dizendo é que nós devemos diariamente caminhar com Cristo, provar da sua graça, ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra. E é por isso que a vida eterna que o Senhor oferece é isso, diz João 17,3, que te conheçam, o único e verdadeiro Deus, a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu não sei como você conhece a Jesus, não sei como você conhece a Deus, mas se o seu conhecimento for apenas gnóstico, um conhecimento intelectual, não é o bastante para que você cresça em estatura e chegue à medida que o Senhor quer. O que Ele espera de cada um de nós é uma vida diária com Ele. Em último lugar, o texto diz,
até que cheguemos à perfeita varonilidade. E aqui também há muita confusão, porque tem muita gente que pode pensar que essa varonilidade tem a ver com sexo, tem a ver com a sexualidade, tem a ver com gênero, não tem nada a ver com homem e mulher. Varonilidade aqui não é isso que Paulo está dizendo, é preciso mais uma vez recorrer ao texto, usando uma palavrinha de ontem, fazer uma verdadeira exegese. O que é que o texto está dizendo? E quando a gente olha aqui, a palavra que ele usa é uma palavra interessante. O nome da minha esposa, o nome do meu querido irmão André. Alguém já ouviu falar sobre o discípulo André na Bíblia? Um homem marcado, um apóstolo marcado pela maturidade, pela coragem em levar a mensagem do Evangelho. Mas, pastor, o que tem a ver o nome do André? É exatamente esse o texto e a palavra que Paulo usa aqui para varonilidade. O texto que acabamos de ler é este: Eias Andrea teleion, varonilidade perfeita, porque Andrés ou André significa coragem, maturidade. De modo que o que eu preciso alcançar em Deus não é ser macho, não é ser forte em mim mesmo, é alcançar a maturidade. O que Paulo está propondo para que a gente possa alcançar essa medida e essa estatura perfeita é desejar ser maduro. Pastor, e o que significa ser maduro? Bom, eu acho que a gente poderia ter um sermão todo só nesse aspecto, mas eu vou ser muito sucinto. Eu não sei quantas irmãs aqui solteiras estão à procura de um príncipe encantado. Tem alguma irmã esperando um varão assim, um príncipe maravilhoso, aquele tipo, sei lá, um outro, não sou eu. Eu vou dizer para você, hipoteticamente, imagine o homem dos seus sonhos. Imagine um tipo alto, não sei quanto te agrada, mas vamos hipoteticamente imaginar que um camarada de 1,85, assim, 1,85, aspecto forte, mais ou menos diferente disso aqui. Você não achou que eu ia falar que era assim, que acaba espantando, não é? Pensa um tipo atlético, um porte forte, não sei se você gosta de olhos azuis ou verdes, monte o príncipe dos seus sonhos. Imagine que esse camarada te convide, então, para um jantar. Você está indo para conhecê-lo. Você sabe mais ou menos que te agrada muito o porte físico, o aspecto. Então, quando você se senta à mesa, um jantar bonito com luz de velas, e você se apresenta, o meu nome é tal. Esse tipo todo elegante, esse príncipe, começa a chorar na tua frente, dizendo: eu quero a mamãe, quero a mamãe. Imagine que você tenta acalmá-lo, dizendo: calma, mamãe. Você fala: tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Ele fala: eu quero tetê. Como? Eu quero tetê. Pastor, o que tem a ver esse exemplo? Eu pergunto sinceramente, queridas irmãs, você continuaria tentando alguma relação com um tipo bonito desse? Sabe por quê? Com toda essa beleza exterior, você ia falar assim: meu Deus, é uma criança que está aqui, não tem maturidade alguma. Maturidade é isso, e Paulo escreve de uma forma muito mais brilhante deixa eu encontrar o texto, 1 Coríntios, capítulo 13, olha o que ele diz: quando eu era menino, eu falava como menino, mamã, papá. Eu pensava como menino, raciocinava como menino, mas quando me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Maturidade tem a ver com isso, irmãos, com crescer, não apenas no físico, mas ser maduros diante das situações da vida. Maturidade tem a ver com o que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 14, verso 20, irmãos, não sejais meninos no entendimento, quanto à malícia, sede crianças, mas quanto ao entendimento, sede homens maduros, mulheres maduras. Sabe o que nós mais precisamos para alcançar a maturidade? Não é um número definido de altura física. Nós precisamos ser maduros para enfrentar cada situação,
cada problema com esta maturidade. Temos que parar de falar as coisas de menino, pensar como criança. Qualquer probleminha, eu vou deixar. Sabe quanto crente bebê a gente tem ainda? Porque diante de situações, desistem, abandonam. Eu não quero. Sabe quantos crentes, quando Deus diz, não, eu não tenho isso para você. Não quero mais. Eu pergunto, somos maduros para entender as correções de Deus, para receber as coisas que o Senhor tem feito na nossa vida? Temos abandonado a meninice? Ser maduro é essencial para quem quer crescer em Deus, para quem quer ter essa vida com o Senhor. É preciso ter discernimento. Um bebê, uma criança não tem discernimento. Eu não sei quantos de vocês se lembram de um caso, eu trouxe aqui num sermão no passado, de uma criança, há alguns anos, lá no Brasil, que pulou da varanda e só não morreu porque havia uma rede no primeiro andar, pulou acho que do 4º, 5º andar, e tendo pulado, ela achava que estava lá, podia voar, foi resgatada por essa rede que havia, uma tela que a protegeu do pior. E então quando repórteres chegaram para interrogá-la, e falou assim, por que você fez isso? 4 ou 5 anos. Ela falou assim, é porque eu achei que eu podia ser igual ao super-homem. Criança é assim, ela não tem noção do perigo. Ela pula achando que aquilo que ela acredita na ilusão, no mundo de ficção, é real. E eu vou perguntar a você, querido irmão, querida irmã, será que nós não temos sido meninos achando que a gente tem algum superpoder que na realidade não passa de ficção? A nossa maturidade está exatamente no fato de nos entender insuficientes. A gente não é super-homem. A gente precisa da graça de Deus. Eu sou mais maduro quanto mais eu entendo que eu careço da graça de Deus para viver. Sabe onde está a estupidez, a estultícia do homem? Achar que ele pode caminhar pelos seus próprios passos, de que ele é autossuficiente, que ele conhece o melhor para o seu caminho. É o caminho inverso. Eu sou mais maduro quanto mais eu dependo de Deus. Eu sou mais maduro quando eu digo, Senhor, sem ti eu nada posso. A maturidade cristã me leva a entender a minha pequenez, a minha limitação. A maturidade cristã que Paulo propõe aqui me leva a ter discernimento espiritual entre o bem e o mal. Olha o que diz o autor aos Hebreus, mas o alimento sólido é para adultos, os quais pelo exercício constante se tornam aptos para discernir o bem e o mal. Aqui eu pergunto, temos essa maturidade para discernir o que é bom e o que é mal? Temos tido essa maturidade de entender, olha, isso eu devo, isso eu não devo fazer. Olha só o que Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm. Eu quero falar com você que se diz maduro, será que tudo que você faz convém? Não é que você não pode. Você pode todas as coisas, diz Paulo, mas tem coisas que não convém você fazer. Peça a Deus discernimento. Porque uma vez mais, sem moque, sem estar zombando de ninguém, mas você pode continuar sendo um anão espiritualmente falando. Você pode ser alguém de estatura baixa, ter 10 anos de igreja e continuar falando pedindo chupeta. Ou você pode ser um crente que a cada dia entende que está num processo de crescer e que o teu objetivo é alcançar a estatura que Deus tem para você. A minha oração hoje é essa, que você tenha resiliência, fé inabalável, diante das adversidades, que você não pule o barco. Que a tua maturidade espiritual não significa ausência de dificuldade, mas resiliência em Deus. Que você lute pela unidade desta igreja, a unidade da fé, entendendo que nós somos diferentes, mas que em Cristo, mesmo diante de tensões, a gente pode marchar, a gente pode continuar fazendo uma obra maravilhosa, porque Deus é o dono dessa orquestra, Deus é o regente, a sua palavra é a partitura, e se eu estiver disposto a seguir, se você estiver disposto a seguir, seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus.
Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, obrigado pela oportunidade de compartilhar a Tua santa palavra e ainda mais, Senhor, pelo privilégio de poder viver essa unidade da fé, de poder buscar a palavra de Deus como base doutrinária, seguindo exatamente conforme a Tua vontade. Obrigado pelo privilégio de viver em comunhão e harmonia com os meus irmãos e irmãs. Dá-nos a graça, Senhor, de viver essa epignosis, o pleno conhecimento do Senhor. Dá-nos a graça, Senhor, de alcançarmos maturidade conforme a Tua santa vontade, a fim de que, a fim e a cabo, possamos chegar à medida da estatura da plenitude de Cristo. Abençoa os meus irmãos, eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.